Amém. Então tá bom, vamos para a palavra. Romanos capítulo 7, versos de 14 a 19. Romanos capítulo 7, versos de 14 a 19, tá bom? O tema da minha Bíblia aqui, NBT, está assim, uma luta contra o pecado. Romanos 7, do 14 ao 19, na NVT, diz o seguinte. Todo mundo achou? Amém? Se for misericórdia, eu espero, não tem problema. Romanos 7, 14, diz o seguinte. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei que o que faço é errado, isso não mostra que concordo com a lei que é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Pai amado, eu quero te louvar e agradecer pela palavra de hoje, quero te louvar e agradecer pelos louvores, quero te agradecer pelas pessoas que se dispuseram a estar aqui nesta quinta-feira. Sei que alguns irmãos pegaram trânsito, Pai amado, nós sabemos que a nossa rotina, que é uma rotina, Senhor, desgastante, na grande maioria das vezes ela colabora, Senhor, para que nós tenhamos ou desejemos uma vida mais pacífica, menos agitada no que diz respeito à nossa vida ministerial. Mas ainda bem que existem pessoas que insistem e que buscam e que lutam para continuar, Senhor, te louvando e te exaltando mesmo no meio da semana. Pai amado, eu quero pedir agora, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, leva a nossa mente cativa ao Senhor, Pai amado. Que absolutamente nada, nenhum problema da semana, nenhuma distração espiritual, Pai, venha tirar de nós a propriedade de ouvirmos a Tua palavra, que a Tua palavra caia nos nossos corações como semente em terra fértil. E mais uma vez eu te peço, afasta de nós todo espírito maligno, Senhor. Tudo aquilo que queira desviar de nós a atenção que nós devemos dar à Tua palavra. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. O tema para a gente orar hoje é um tema forte. É eu, o meu pior inimigo. Eu, o meu pior inimigo. Bom, já que a gente tem que falar de inimigo, de propostas de guerra, eu trouxe um exemplo para conversar com os irmãos que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Assim, ó. Todo general em uma batalha, todo general vai partir quando ele vai guerrear da seguinte premissa. Ele pensa em algo antes dele guerrear. Para vencer a batalha é necessário conhecer o inimigo e tudo que envolve o inimigo. Qual é a sua origem, quais são as suas armas, quais são os seus objetivos. Então, se eu quero vencer alguém, eu preciso tentar conhecer pelo menos as fraquezas, né? Como também as fortalezas do meu inimigo. Uma das batalhas mais importantes travadas durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu na cidade russa de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado desenrolou-se de 17 de julho de 1942 até mais ou menos 2 de fevereiro de 1943. São muito tempo. Imagina, de julho até fevereiro do outro ano, você guerreando e lutando. E foi marcada por uma derrota esmagadora dos soviéticos, ou do fronte soviético para com os alemães. Eles perderam ali. Os soviéticos cercaram basicamente a parte sul de Stalingrado e deixaram os alemães vir. Então, eles vieram, foram lutando e tal. Mas olha só que interessante. Quando Hitler estava pensando nessa batalha, quais foram as estratégias dele? Ele analisou o inimigo, ele analisou as estratégias de invasão,
Ele levou em conta a quantidade de soldados. Ele tinha equipamentos. Ele tinha soldados treinados para lutar chão com chão, né? No ground que eles falam. Ele tinha recursos. Mas olha só que interessante. Você sabe quem que derrotou Hitler? Não foi nenhuma das estratégias que ele pensou, porque ele esqueceu de uma coisa. Hitler esqueceu do tempo. Quem derrotou ele, sabe o que foi? A temperatura, porque nessa região de Stalingrado, nesse período, a neve cai de maneira tão pesada e o frio é tão agressivo que grande parte dos soldados alemães morreram de fome porque a comida não chegava, porque tudo congelou, ou tiveram que recuar porque eles não estavam bem trajados. Olha só que interessante. Hitler pensou em todas as estratégias, mas aquela que ele não pensou, que foi a natureza, acabou derrotando o exército alemão. Assim como Hitler, nós também temos alguns adversários bem definidos. Nós temos o mundo. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E nós sabemos que o mundo é o nosso inimigo. Isso já está bem estabelecido. Nós sabemos que o próprio Satanás é o nosso inimigo, está lá em Efésios capítulo 6, versos de 11 a 12, que diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Nem contra principados e potestades. Perdão, é contra a carne, principados e potestades. Mas ele fala assim, ó, contra os dominadores deste mundo de trevas. Então, a nossa luta básica não é pautada naquilo que o ser humano é como um ser pensante, mas é pautada naquilo que o influencia, que são os principados e potestades. Então, nós sabemos que Satanás, no mundo espiritual, ele é o nosso inimigo. Mas nós temos um, e esse é duro de vencer, que geralmente a gente não presta atenção. Gálatas capítulo 5 a 17 diz: porque a carne milita, guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, nós percebemos que todos os inimigos externos, eles possuem uma limitação, que é colocada por Deus ou colocada pelas situações que nos servem. Agora, quando nós olhamos para aquilo que a palavra diz acerca do nosso interior, aí é o problema. Porque nós encontramos um inimigo incansável, que é a nossa própria carne, é o nosso próprio eu, são as nossas próprias tendências. Olha só que interessante. Nós somos inimigos da carne por quê? Porque nós nascemos agora do Espírito, só que a carne, a antiga natureza, continua. Nós buscamos as coisas do alto, mas a carne, a antiga natureza, quer buscar as coisas da terra. Nós buscamos satisfazer a Cristo, mas a carne e a antiga natureza preferem satisfazer a si mesma. Nós buscamos vencer o mundo e o grande inimigo das nossas almas, mas a nossa carne quer se aliar a eles. Então, nós percebemos que de todos os inimigos, aquele que é mais cruel é a nossa carne e o nosso próprio eu. Por quê? Porque a coisa mais difícil é você lutar contra si mesmo. E o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Ele sabe disso. Por conta desses fatores, deixe-me te apresentar o seu pior inimigo na batalha cristã. Alguém tem um celular para fazer uma selfie? Sou eu mesmo. É você mesmo. Por isso, já que nós estamos em guerra contra a nossa carne, contra o nosso próprio eu quero mostrar para você 3 estratégias para vencer esse inimigo terrível. 3 estratégias que quando eu acordo de manhã e olho no espelho, ele está lá. O João, a antiga natureza, está lá me olhando. E eu preciso de estratégias bélicas para vencê-los. A primeira estratégia é sabotar a obra do Espírito Santo de Deus em você. O que a carne quer fazer? A carne quer minar aquilo que o Espírito Santo deseja fazer com você. Então, todos os dias nós lutamos, sabe com o quê?
nós lutamos com a nossa própria agenda. Porque na grande maioria das vezes a nossa agenda é basicamente pautada naquilo que nós queremos, naquilo que nós somos. Quando o Espírito Santo, ele quer que a sua agenda seja escrita, direcionada e impulsionada pela presença dele na sua vida. A obra do Espírito Santo é basicamente te regenerar, é te reconstruir, é transformar o seu eu. E só o Espírito Santo pode nos dar esse novo coração e essa nova aptidão espiritual. Mas a carne, a danada da carne, continua aí te sabotando. Todos os dias. Todos os dias. Sabe o que você tem que fazer? Crucificar o eu. Porque se você não fizer isso, queridos, você vai sabotar aquilo que o Espírito Santo tem para você. Se você não pensar nisso, se você não pensar nas suas tendências, e aqui está o X da questão, porque o diabo, olha, deixa eu te falar, o diabo, ele trabalha nas suas e nas minhas tendências. O diabo não vai trabalhar naquilo que você tem facilidade em lidar. Tem homens que o problema dele não é a mulher. Tem homem que o problema dele é o dinheiro. E em vez de ofertar uma mulher lá no trabalho dele, alguém, uma tomba vaso que vai lá para destruir a vida do varão, ele vai ofertar uma oportunidade, sabe de quê? De você se corromper. Talvez desviando o dinheiro da empresa, talvez fazendo um acordo que não seja lícito. Então, o que acontece? O inimigo, ele quer dar um jeito de sabotar a obra do Espírito Santo em você, por meio de corromper o seu coração, por meio de corromper a sua mente. Por isso o Espírito Santo, ele quer enxertar em você uma nova natureza que vai guerrear contra as suas tendências. Agora, não dá para você guerrear contra um ser que você não analisa, que você não estuda. A coisa que é mais complicada para o crente é olhar para si mesmo e identificar no espelho. Eu sou avarento. Eu preciso tomar conta da minha tendência. Eu sou mentiroso. Eu preciso tomar conta da minha tendência. Eu preciso colocar isso nas mãos do Espírito Santo para que ele trabalhe. Olha só, se a gente não tomar cuidado, a carne, o seu eu, vai sabotar a obra do Espírito Santo em você. Deus tem um projeto longevo para você. Um projeto grandioso, que vai para toda a sua vida. Mas se você não tomar cuidado agora, ele vai te sabotar. Essa bendita carne, ou maldita carne, vai te levar para o buraco. Então, o nosso primeiro ponto de oração é isso, gente, é uma coisa interessantíssima. Não dá para a gente esconder, embora a gente queira. Mas você tem as suas tendências, eu tenho as minhas tendências. E juntos nós vamos orar pedindo, Senhor, o Senhor sabe aquilo que me atrai. O Senhor sabe, em detalhe, eu não estou falando só de pecado, não. Porque às vezes tem alguns desejos nossos que são desejos bons, são desejos legítimos, mas que depois podem nos sabotar. Quantas pessoas você não conhece que falam, Deus me dá uma chácara. Pai, eu quero tanto uma chácara. Pai, eu quero tanto uma casa na praia. É pecado ter casa na praia? Não é. Só que Deus dá casa, o que acontece? Nunca mais voltou, igual diz a música. Nunca mais voltou. Você percebe? É uma tendência que ele tinha. É uma tendência que nós temos. Então temos que tomar cuidado, temos que orar para evitar que o nosso eu sabote a obra do Espírito Santo. Amém? Segundo ponto de oração. A segunda estratégia do seu eu, sabe o que é dessa carne maledita? É negociar com a velha natureza. Nós começamos a dar voz às petições e às ações de uma natureza que quer voltar a reinar em nós. E aqui está o problema. O que significa a palavra negociar? Discutir para chegar a um acordo. Negociar também significa o poder de barganha ou o poder de troca. E é uma verdade. Uma das coisas que o nosso eu faz é negociar com a gente. Só um pouquinho não faz mal. Só uma vez não faz mal. Só mais uma vez não vai ter problema. Você percebe que a gente vai negociando com a nossa tendência e com o nosso pecado. Se a gente não tomar cuidado, a maneira como nós damos vazão a essa voz
vai sabotar a nossa vida cristã. Nós vamos cair. Uma das coisas que nós temos que fazer com a nossa velha natureza é sermos radical. Olha uma coisa que é interessante. Vocês lembram de José, quando ele estava diante da esposa de Potifar? A Bíblia fala que ele não falou para ela, senta, nós vamos conversar. O que está acontecendo, Senhor? Por que o Senhor está me atacando? O que a Bíblia fala que José, quando foi assediado pela esposa de Potifar, fez? A Bíblia, ele fugiu. Ele não teve negociação. Não teve conversa. Você sabe quem conversou, quem negociou? Davi. Que deu uma olhada, depois deu uma outra olhada. Ele percebeu que ela estava tomando banho porque ele ficou um bom tempo olhando, né? Não aguentou. Mandou chamar ela e nós vimos que aconteceu o relacionamento. Coitado do Urias, pagou o pato. Então eu quero dizer para vocês, tenha coragem e não negocie com a sua velha natureza. Não negocie. Você sabe que uma vez, logo quando eu me converti, bem logo mesmo quando eu me converti, o pessoal, a minha casa, gente, era muito lotada, gente. Por quê? Meu pai teve um derrame, como todos sabem, minha mãe era falecida. Só que meu pai tinha uns períodos que ele passava muito tempo aqui em São Paulo, a gente fazia exames a todo momento e a todo instante. Então eu não saía do Hospital Brasil daquela região ali. Tinha nefrologia lá, então eu ficava lá direto. Mas chegava um período do tempo em que minha tia viajava com meu pai. E ficava lá embaixo, mas ficava 2 meses, 3 meses. E eu ficava aqui. Só que nessa época nós abrimos a minha casa, né, para receber meu primo que veio morar aqui comigo, que é o Sérvulo, recebemos o João Augusto. Eu sei que morava 4 homens na casa. Na faixa etária entre 22 e 37 anos. Que conhecia todo mundo. Meus primos são muito parecidos comigo. Então conhecia todo mundo. Minha casa vivia lotada. Mas é lotada mesmo. O pessoal abriu com ela até brincava. O Valdeci falava, João, vou começar a vender pipoca lá na porta da sua casa. Vou ganhar um dinheiro. Que era a gente entrando sempre toda hora, né? Mas nós sempre tivemos muita cabeça, não tinha drogas, não tinha nada, né? Mas muita gente. Quando eu me converti, eu parei com tudo. E eles ficavam me ligando e falando assim, João, vamos sair. João, vamos no lugar X. João, vamos no lugar Y. E eu falava não, 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 até que um dia eu cedi. E eu passei o maior carão com o Espírito Santo de Deus. Porque nós fomos para um lugar, agora eu vou revelar a minha idade. Fomos para uma discoteca, nem se fala mais disso hoje. E nós estávamos lá parados, o pessoal conversando, batendo papo, e eu escutei a voz do meu coração e falei assim, o que você está fazendo aí? Gente, meu semblante caiu. De tristeza por decepcionar o Espírito Santo. Você sabe por que eu fui? Porque eu negociei. Porque eu dava vazão. O pessoal ligava e falava, não, outra vez. Eu não me posicionei. Eu falei, não vou mais. Sou convertido agora, sou crente, não vou mais. Mas ainda estava cheio de carrapicho. Tive que ir lá para tomar um tapa do Espírito Santo lá que falou, o que você está fazendo aqui? Então, queridos, não negocie. Efésios 4,17 diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Corta. Muda. Você tem uma nova natureza agora. Você é nascido do Espírito Santo de Deus. Precisa estar nos lugares que o Senhor quer que você esteja. Fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Então não negocie com a sua velha natureza. Terceira estratégia desse eu para a gente orar. Olha só que interessante. Sabe o que o eu tenta fazer com você também? Ele tenta parar a sua caminhada. E eu quero te fazer uma pergunta séria, porque isso é sério. Quantas vezes você pensou em desistir? Vou repetir a pergunta. Quantas vezes você pensou em desistir? Agora, pensa comigo, raciocina comigo. Você é templo do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo falaria para você desiste? Então que voz é essa que falou para você parar? Que voz é essa que falou para você abrir mão da sua caminhada? Que voz é essa que falou que não adianta? Que voz é essa
que colocou os limites. Falou, acho que você chegou no seu limite, está na hora de você desistir. Se o Espírito Santo habita em você, você pode ter certeza que não foi ele que falou com você. Não foi ele que te sugestionou a parada. Sabe quem foi? O velho homem. A velha natureza. Pensar mais em você do que no seu propósito. Pensar mais no que está perdendo em vez de pensar na caminhada. Voltar os seus olhos para trás. Todas essas coisas são coisas da carne, da velha natureza. Gênesis capítulo 19, verso 24 a 26, tem uma passagem interessante. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Deus fez chover fogo e enxofre, veio de Deus para Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam na terra, ou seja, todo mundo, tudo foi queimado. E a mulher de Ló olhou para trás. Você percebe como às vezes a velha natureza pede para você olhar para trás? Por isso que nós estamos em guerra. E por isso nós precisamos, aniquilar qualquer desejo desse seu velho homem, desse seu eu, de voltar para trás. Eu não sei quantos irmãos, como eu falei, não nasci em berço cristão. Mas de vez em quando vem uma vozinha no meu ouvido. Vai aproveitar a sua vida. Vai fazer outra coisa. E eu falo, não, há um propósito maior para mim. Eu descobri a minha verdadeira alegria. Nós vamos orar agora, irmãos, mas eu quero compartilhar com vocês uma tristeza que eu tenho no coração. Sabe o que é? Que a gente procura conhecer muita gente. Vamos ficar de pé? Você sabe o que acontece? A gente conhece muita gente, né? E conhece pessoas que estão na caminhada, mas também conhece aqueles que se desviaram, né? E essa semana eu vi no Instagram uma foto de uma pessoa que caminhou comigo. Hoje eu falei, Jesus, por quê, né, Senhor? Por quê? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, deu ouvido à velha natureza. Molhou só a pontinha do pé no Evangelho, depois voltou. Eu falei, Senhor, mas como pode? Mas existe algo que ficou no meu coração. Eu não quis acusá-lo quando eu ouvi isso no Instagram. Mas eu só pensei, falei, Senhor, talvez pudesse ser eu se eu tivesse dado vazão a algumas vozes, algumas vezes. Talvez poderia ser você se você tivesse dado vazão a essas vozes. Então, agora a gente vai orar. E eu quero que você apresente mesmo todas as suas tendências. O seu maior inimigo está dentro de você. O meu maior inimigo está dentro de mim. Não dá para falar isso. O diabo, depois que nós aceitamos Cristo Jesus, amados, nós passamos a aceitação do Espírito Santo de Deus. O diabo, ele não pode fazer nada a não ser aquilo que nós oferecemos para ele. Você escutou o que eu acabei de falar? Nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, o diabo não pode fazer nada mais com você, não pode nem botar a mão em você. Mas o que ele faz conosco é basicamente aquilo que nós oferecemos de munição para ele. Então, pensa da seguinte forma. Não deixa o seu velho eu. Não deixa esse inimigo que está dentro de você ganhar a batalha. Olha o que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar sabotar a obra do Espírito Santo que está em você. Ele vai tentar negociar com a velha natureza e ele vai tentar parar a caminhada. Quando você olha no espelho, você fala, não faça isso. Então nós vamos orar agora para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa disposição, fortalecer o nosso espírito. Sabe por quê? Todas as coisas que nós desejamos nessa vida e todas as dádivas que o Senhor vai nos dar e que você talvez esteja precisando hoje, vai depender dessa sua luta. Escutou o que eu acabei de falar? Todas as dádivas, o futuro que você deseja, os sonhos que você tem, vai depender de você vencer essa luta. Porque Deus tem algo maravilhoso para você. Mas esse algo maravilhoso vai depender dessas batalhas cotidianas e diárias. De você vencer o seu eu, dizer não.
dizer não para a carne. E isso é a batalha mais difícil e é mais real que o crente tem para enfrentar. Vamos orar? Então eu vou pedir para você ficar de joelhos, fique à vontade. Du,